Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Foiotec, mas hoje eu estou aqui para escutar o som da BMW M5 com motor V10, com som de Fórmula 1, com um novo coletor de escape, que vocês viram aí a missão que foi trocar esse coletor. Só que a gente ficou tão apertado de tempo que eu não botei no dinamômetro naquela vez e hoje eu vou passar no dinamômetro, vamos descobrir quantos HP deu a mais. É uma dúvida bem interessante, eu estou muito curioso porque a diferença é grosseira, é gigante entre os dois coletores e o som do carro, eu espero que eu consiga transmitir para vocês hoje a perfeição que ficou, porque por microfones às vezes é difícil de entender se o cara não está aqui. Tanto que quando ando com o carro assim, eu vou dizer assim, de longe, de dentro, é algo inacreditável. Assim, eu realmente estou contente com o barulho que ficou, o som que ficou o motor, mas agora nós queremos ver os HP. Então é o seguinte, hoje também eu vou fazer uma coisa diferente. Ó. Faz tempo que vocês me pedem para eu fazer um tour na oficina aqui e mostrar o andamento de vários projetos, porque às vezes eu acumulo eles num projeto grande, só que tem um monte de coisa aqui que está mais de ano ou meses aí rolando e vocês estão curiosos, vocês vêem no canto do vídeo aí, mas eu não mostro no detalhe, então hoje eu vou fazer um tour pela oficina aqui para vocês verem também e vou mostrar algumas das coisas que estão acontecendo, vão ficar bem empolgados aí, eu acho. Então prepara aí, ó, chimarrão, bota aí na TV, chama a família, prepare um pão de queijo, uma cuca aí para quem é gaúcho também, porque esse episódio vai estar legal. Bom, vamos testar hoje então quantos HP vai vir na M5 com as mudanças, mas não tem como não mostrar esse coletor aqui, né, Denis? Esse coletor aqui... Cara, eu não acredito, eu vou guardar esse coletor aqui porque eu não... E todo mundo que vem, né, Anderson, se olha isso aqui, toma um susto, porque, ó, aqui também, ó, ele é muito amassado, né, cara? E, cara, eu vou dizer assim, ó, eu acho, tá, é meu palpite pra isso aqui, eu acho que a fábrica, os engenheiros da Fórmula 1 falam, vamos fazer uma loucura que é fazer um motor de Fórmula 1, vamos botar esse motor de Fórmula 1 da década de 2000 ali, num carro de rua, tá? Aí a direção autorizou eles. Pode fazer. Aí eles foram lá, começaram a fazer e viram que deu HP demais. E aí tinha um meio com... Eles nunca deram um salto... Porque tem um compromisso assim, eles não podiam fazer um negócio de 700 cavalos aspirado. Tão forte pra não... Que não é. E aí quando eles viram que sobrou HP, no momento que foi pra linha de produção, a linha de produção chegou e disse, cara, não tem como... Vocês fizeram um coletor muito bonito, mas como é que eu vou botar esses dois parafusos aqui, ó? É. E aí não tinha como fazer isso. Quer saber? Amassa aqui esses canos, foda-se. Amassa esse aqui, então amassa esse outro também, porque também não tá muito bom. É, exatamente. Amassado exatamente onde precisa botar os parafusos. Então, ou seja, me parece que é mais um processo de produção do que de desenvolvimento. Entendeu? Então, eu vou bobear... Aqui não foi o processo de engenharia mecânica, foi o processo de engenharia de produção. Se falaram assim, o dia que o engenheiro do motor descobrir que a gente fez isso, já é tarde demais. O carro já tá vendendo e ninguém vai... Já tá andando na rua. Tinha 507 cavalos aspirado, né? É um negócio... Muito forte. É muito forte, né? Pra época, então? E aqui, ó, então assim, a principal diferença é essa restrição de fluxo aqui, grande, né? Isso, não temos mais o catalisador. E o catalisador que ele é grande aqui, ele é restrito, né? Bem então, restrito. Dá uma restrição grande aqui, ó. Dá pra ver a luz. Mas tá aqui, ó. Então, e aí o que a gente fez? Então, trocou os catalisador. Trocamos o catalisador, revisamos toda a parte de volta, né? Sim, aí, essa história foi engraçada, porque quando eu fui pro Brasil, eu tinha andado com o carro uns 2 dias e ele tava vazando um escape, né? Justamente nesse lado, assim, tinha um duto de escape vazando. Ficava um barulho de escapamento vazando. E aí eu tive o dissabor de falar pro Denis, quando eu fui embora, assim, cara, mas olha só, eu não fiquei com dúvida, assim, será que não tá batendo biela? Ele achou que ele escutou um barulhinho, ele falou, eu escutei um barulhinho, tu acha que, será que nós torquemos todas as bielas? Aí ele ficou, sabe quem é que é mais assim também, que fica atrás da cabeça, pensando, meu Deus, será que eu troquei mesmo agora, o negócio vai jogar a biela pra fora? E aí quando eu fui pro Brasil, tu foi pra arrumar os coletores, tu acabou tirando... Eu tirei o coletor, falei, já tô na metade do trabalho, falei, vou arrancar o resto. Eu tirei tudo de novo, torquei todas as bielas de novo. Na verdade, eu soltei as bronzinas tudo de novo, torquei tudo de novo. Trocou tudo de novo. A gente fez o vídeo, né? Sim, falei, Anderson. Ele disse, não, tá louco. Mas aí os coletores, até vamos botar uma imagem aqui do coletor para vocês verem, né? Para quem não assistiu, teve um episódio que eu fiz só disso aí, né? Inclusive a gente mediu os dutos, comparou entre eles. E eu tava muito incomodado porque um duto deles aqui é o da frente, dos cilindros da frente, ele ficou mais comprido que os outros, né? Tinha a diferença de... E eu fiquei muito incomodado disso, até liguei pro cara na Inglaterra e tal, assim, o cara não mudou o site, não fez nada, eu sugeri para ele mudar o site para botar que eles não são 100%
iguais, Sim. mas uma coisa o cara até tem razão, ele falou, cara, não existe como fazer melhor do que isso sem tu modificar o calço do motor, esse tipo de coisa. Não vai ter espaço, né? Porque a gente já viu quanto foi pra colocar. Meu Deus do céu, então vamos dizer assim, e o que o cara falou é o seguinte, cara, digamos assim, 8 cilindros dos 10 com equalização muito boa, perfeita, e 2 minimamente diferente, segundo ele, não ia afetar o ronco tanto quanto um coletor desses assim. E realmente o que o cara falou é verdade, o barulho do carro ficou mudou inacreditável, muito, né? Não só o barulho, Anderson, acho que o torque, então se sentiu um pouco mais... Vamos ver agora. Hoje aí, né? Porque a gente tinha assim, ó, quando a gente passou ele no dinamômetro antes, ele tava com 450 HP de roda, ó. Até essa aqui é uma passada que a gente fez, que a gente veio e passou as marchas, nem me lembro que marchas foram, acho que foi tipo terceira, quarta, quinta, uma coisa assim. E ele deu praticamente aqui assim uns piquinhos, já chegou em 450 aqui, ó, 450, ó. E aqui vai dar para ter uma ideia. Andando na rua, eu não sei se é psicológico. Porque... seu ronco. E tem outra, né? Aí essa aí que a gente passou foi cano reto, sem escapamento, né? Agora a gente tá com os abafador traseiro. Tá com os abafador traseiro. Então o que a gente fez aqui também foi... Vou mostrar os abafadores aqui, que na verdade é o seguinte, o escapamento inteiro foi trocado. Isso. Só que o abafador traseiro eu fiquei na dúvida de testar com os coletores antes, e aí eu acabei deixando ele. Tanto que tá umas ponteiras bem feias aqui, ó. Uma ponteira tá bem feia, assim, um escapamento que ele não é um escapamento de marca, digamos, boa, ele é um escapamento, digamos, cópia chinesa, coisa assim. Só que eu queria deixar ele para ver exatamente qual que ia ser o barulho do motor trocando os coletores, né? Os coletores. E vou dizer, mudou drasticamente. Que bom que eu não fui lá e me troquei, porque antes, com esses abafador, com os canos reto no meio, e o coletor original, ele era muito quieto. Muito quieto. Agora ela ficou no limite quase de barulhinho demais. Dentro não escuta muito, né, Anderson? Mas fora tá bonito o ronco. E aí, vocês estão vendo que ela tá sem para-choque aqui, ó? Deixa. Onde tá ali o para-choque, né? Na hora que dá uma volta a gente vai mostrar o... Não, mas o que aconteceu foi o seguinte, ó. Teve um dia de noite que tava chovendo e eu tava... abri a garagem pra sair, quando eu fui dar ré, daqui a pouco o carro trancou, assim. Caramba, o que aconteceu? Eu olhei no retrovisor, né? Chovendo, escuro de noite. Aí fui olhar, cara, vocês não vão acreditar. Tava a empilhadeira parada aqui assim, ó, com as pás levantadas. Né, seu Denis? As pás levantadas assim na porta da oficina, assim, do tipo, pronta, para decepar no meio o carro. E aí eu fui dando ré e ela veio aqui, ó. Só que assim, não quebrou a lanterna, não chegou na paralama, não estragou por dentro, foi assim, ó. Pegou só o plástico do para-choque e fez um furo. Fez um furo. Aí, só que a gente foi tentar arrumar aqui, os chapeadores aqui são tudo louco, né? O mais próximo era 3 meses de agendamento para fazer. Cara, se tem alguém que faz chapeador aí no Brasil, quiser fazer um negócio aqui na Geórgia, não deve ter mais chapeador. Não tem, porque é difícil. Tá, 3 meses, o que eu achei mais rápido foi 3 meses para fazer o para-choque. E o preço, não vou nem dizer, porque o pessoal vai infartar, muito caro. Não, fala, agora eu tô curioso. $900. $900. Para pintar um para-choque, $900. Sim, aí nós pegamos ali uma massinha ali, nós mesmos... Não, nós fizemos o procedimento certinho. Fez o procedimento certo? Fizemos certinho, compramos tudo e fizemos a pintura do para-choque. E a tinta aqui desse carro também é fácil de conseguir, né? Pô, branco, se bem que branco... Na verdade, eu tentei procurar aqui e a gente não achou. Aí o Felipe, a gente achou no site, passamos o código, o cara mandou em spray, que é uma coisa que tá no Brasil, não sei se tem ainda, mas mandou a lata spray, a tinta do carro, com o fundo já certo e o verniz. O verniz que ele mandou eu não gostei, aí comprei um outro que é o que tem o ativador. Será que vai ficar aqueles 2 tons de branco, aquele não? Vamos ver como vai ficar. Vai me dar 2 tons de branco. 2 tons de branco. Mas e aí a outra coisa que a gente fez, olha só que legal isso aqui, ó. Porque como esse carro aqui, ele tá reprogramado nessa original, porque quando o cara mandou os coletores, ele mandou uma programação, né? Só que como macaco velho, como é que é desconfiado, olha o que a gente fez aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Cadê a chave? Aqui. As 2 nano, ó. A gente botou 2 nano Pro e ficou assim, ó, escondidinho aqui, ó. Aí ele... Tem um dispositivo de segurança, deixa eu fazer de novo. Tá ali, é isso. Ó, aí tem as 2 Nano Pro aqui, ó, que estão lendo. Só que nesse carro, particularmente, ela não lê VLBD, porque esse carro ela não lê VLBD porque ele tem uma... O protocolo era mais antigo, né? O protocolo era mais antigo e não pega. E a gente fez a instalação normal, assim, botou as 2 Nano no escapamento, uns furos extra que esse coletor já tinha, e ligou, né? Mas vamos passar, ela tá com gasolina pódio,
a gente reprogramou, aumentou o limite de giro também. Sim. Só que com relação àquela, então aquela era com os coletores original, programação original e o escapamento cano reto, sem abafador. O meio, né? O meio sem abafador. Agora a gente tem os coletor, tem o mesmo cano reto, tem a reprogramação, mas tem os abafadores atrás. Os abafador atrás. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar ela com isso aí. Só que agora vai ser a hora boa pra gente ligar o carro, deixar esquentar, né? Porque sim, esse motor aqui, ó, tá geladinho, ó. Tá. Aí, inclusive, ó o barulho. Vamos passar um pouco de frio agora. Vamos fazer igual o Anderson, passar frio agora. Isso aí é porque esse arrio em mim do... Eu acho que eu não botei nunca no YouTube aqui isso aí. Vocês já viram, quem me acompanha no Instagram, vê que eu faço uns banhos gelados, né? Não, banho gelado não. Ele brinca de caipirinha todo dia, porque ele entra dentro da banheira com gelo. Então bastante gelo. Complicado. Não, mas é uma coisa que muitos de vocês ficam curiosos assim, e eu vou dizer assim, faz mais de um ano que eu faço isso. Todo dia que eu tô aqui em casa, nos Estados Unidos, eu faço aqui. Quando eu tô no Brasil, obviamente não é tão fácil, né? Mas eu pego e faço, eu vou na academia das 5 às 6, aí das 6 às 6h20 eu faço 20 minutos de sauna e aí eu saio da sauna. Na verdade, quando eu saio da sauna, meu coração tá tipo 170 batimentos, 160, e eu vou direto pro banho gelado, assim, só que agora os últimos dias tá tão frio aqui que tá menos 7, menos 4, menos 10, que tem que quebrar um gelo, assim, ó. Hoje de manhã, eu quebrei mais ou menos assim uns 8 centímetros de gelo, mas teve que marretar. Até falando isso, tem que levar uma marreta maior. Uma marreta maior, separa a marreta o pra quebrar martelinho lá gelo. não deu. E o Dudu vai comigo lá pra quebrar, mas ele não conseguiu entrar ainda. Não conseguiram quebrar? Não. E aí eu pego e entro dentro da banheira lá, fico... na verdade é um cooler de, tipo aqueles... Aqui nos Estados Unidos é de peixe, de cerveja, de que quiser. 450 litros, entra dentro. E a água lá, como tá meio negativa, ele congela. Eu vou lá, quebro todo dia, e a água tá lá 0 grau e congelada em cima. Mas se vocês verem, vão achar que é loucura. Não, vou botar um vídeo aqui pra vocês entenderem. Até tem um vídeo que eu expliquei. Vou botar esse vídeo inteiro aqui, então. Vou botar um vídeo que eu expliquei aqui, ó, pra quem quiser saber por que eu faço e por que eu faço. Mas, ó, vou lembrar, ó, tem que consultar o médico antes, não vamos dizer, vou entrar qualquer um aí, porque tem, obviamente, alguns aspectos para quem tem problema cardíaco, para quem tem diabetes, tem algumas coisas que alguns médicos vão indicar ou não esse tipo de terapia, tá? Mas para mim funciona muito bem. O que despeja de energia para mim é fantástico. Mas assista aí enquanto que a gente vai esquentando o motor aí. Ó, está aqui de manhã, ó, 6h28 da manhã, menos 5 graus, com sensação de menos 6. Dudu que vai quebrar o gelo aí. Isso aqui é um cooler aqui daqueles 450 litros, ó. E tá congelado. Eu até tem um negócio aqui que mantém ele, um chiller que mantém a água gelada no verão, mas agora no inverno, com essa temperatura externa, nem precisa. Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Eu quero ver. Vamos ver se levanta inteiro. Olha aqui. Ah, tem uma placona de... Pai, bota no chão. Não vou jogar fora, deixa ela aí. Agora vamos entrar na água. Tá bom já, Dudu. Eu acabei de fazer, eu faço academia, 1 hora de academia, 20 minutos de sauna. Deixa o corpo quente, agora eu dou esse choque térmico aqui. Não bate aqui pra me machucar. Deixa eu falar uma coisa na câmera agora. O princípio do banho gelado é o seguinte: toda vez que tu bota o corpo em emergência, na verdade, seja por temperatura alta, por exemplo, a sauna, ou banho gelado, ou outras maneiras de o jejum intermitente, faz com que o corpo procure, digamos assim, reagir a essa emergência e tratar isso aí, ou prevenir. No caso do banho gelado, o que ele faz? O corpo está preocupado que tu, digamos assim, caiu no mar gelado. Ele precisa controlar a temperatura do corpo. E aí, imediatamente, ele desloca todo o sangue da pele para os órgãos vitais. Esse deslocamento dos órgãos vitais faz com que desinflame, aumenta a imunidade do teu corpo. Realmente, assim, faz com que todos os
os órgãos, digamos assim, recebam uma quantidade de sangue enorme para proteger, justamente para não chegar numa hipotermia. Obviamente não se chega nem perto de uma hipotermia, é só um susto assim. Só que esse susto também gera uma descarga enorme de hormônios, de serotonina, endorfinas, adrenalina, porque teu cérebro reage, o cara caiu numa água gelada, vai morrer, eu vou ter que despejar um monte de substâncias químicas já para medicar ou proteger isso, que essas medicações, essas substâncias são, chama hormonese, isso aí, é uma maneira de teu corpo estar recebendo hormônios naturais, positivos ou bons, né, para tua saúde. E também, isso ajuda também, ensina o teu corpo a regular a temperatura do corpo, né, muito melhor. Então, tipo assim, tu consegue trabalhar melhor, o corpo consegue se regular quando tá no frio, quando tá no quente. Eu percebo isso muito. E assim, a imunidade aumenta muito. Eu, pessoalmente, faz mais de ano que eu não tenho gripe ou resfriado, esse tipo de coisa. E eu atribuo bastante a essa prática do banho de gelo, sabe? Obviamente, tem contraindicações para quem tem problemas cardíacos, para quem tem diabetes, tem que consultar um médico. Não é uma coisa que sai fazendo qualquer um. Começa devagar, uma maneira de começar devagar é simplesmente tomar um banho gelado, assim, um banho frio. Em vez de tomar um banho quente, de manhã toma um banho no frio. Isso já vai dar um pouco do choque, assim, vai dar uma respiração ofegante. Eu, por exemplo, assim, depois de treinamento, bastante tempo, eu já estou bem mais acostumado a fazer esse banho e por isso que eu já fico mais tranquilo aqui. Mas no início é assim, respiração ofegante, é muito difícil. Da mesma maneira quando quem começa a treinar, correr, né? Você vai fazer um exercício de corrida, por exemplo, vai ficar ofegante porque o teu corpo fica em emergência porque ele percebe que, meu Deus, o que está acontecendo? Dispara o coração, joga todo o sangue para os lugares adequados, despeja endorfinas e vai se proteger, e aí daqui a pouco o teu corpo descobre que tu não está sendo agredido, que na verdade é um exercício físico, e ele depois vai acostumando. E aí se tu for treinando, tu vai te condicionando para isso. Então existe condicionamento também mental, assim, entrar numa água com gelo dessas é um desafio mental, assim, de conseguir, digamos assim, vencer o medo até, né? E de novo, tem diversas outras maneiras de fazer. Essa pra mim, é uma maneira que eu acho que ajuda muito a saúde, disposição, bem-estar, de várias maneiras, mas cada um realmente tem a sua maneira de buscar a saúde, sabe? A alimentação é muito importante também. Então, sei lá, compartilhando com vocês um pouco aqui um pouco fora do mundo dos carros, mas como acaba falando muito de vida e de outras coisas, eu achei que é adequado aqui mostrar pra vocês um pouco disso aí. Muito tinha curiosidade. Quebrou tudo aí, Dudu? Quebrou aí? Tá, deu. Fico 3 a 4 minutos. Viram aí a loucura? Escreve aí nos comentários se tu teria coragem de entrar na piscina com gelo também. Eu já... Até teve o seguinte, o Diego Faustino tava aí esses dias, né? Não aguentou. Não aguentou. Prometeu pro Luiz que ia fazer 5 minutos para poder dar uma volta com a F-150 do Modernova e perdeu. E aí ficou bravo depois que ele tinha dito, não, mas eu fiz 30 segundos é o suficiente. Eu disse, aí o Luiz bateu o pé e disse, nós apostamos 5 minutos. 5 minutos a aposta, e ele não ganhou. Até quem quiser ver o episódio do Diego Faustino, ele gravou gravou uns 6 episódios aqui. Gravou tudo, andou com os carros e tudo, então foi legal aí porque deu pra ver ser mais. O Diego não teve coragem, tu também nunca teve coragem? Não, a minha religião não permite. Tá bom, sei. Mas o Diego vai entrar, não? O Goiano vai entrar? Ô, louco. Ó, vou cobrar então, Diego. Mas teve já vários que entraram. O Roderjan entrou, o Luiz entrou. Se o Diego entrar e ficar 3 minutos, eu entro. O Diego, o Roderjan entrou, o Daniel DG entrou, o filho do Eric entrou, o Pedro entrou uma vez ou outra, a Diane disse que vai começar a entrar. O do Roderjan foi engraçado, né? O Roderjan foi, meu Deus. Eu tenho vídeo, mas eu não vou botar aqui porque eu acho que ia ser um horário inadequado aí, eu vou ter que classificar diferente. Mas foi engraçado. O Roderjan foi de calçãozinho lá, de sunguinha. E o Luiz, até que se arriou no primeiro, não conseguiu ficar 30 segundos, já tá fazendo em casa, porque tá 0 grau a piscina. Praticamente ele tá conseguindo fazer. Mais um que se convenceu, né? Tá, vamos lá. Agora... Se alguém de vocês entrar aí, manda aqui que eu quero saber. Mas agora eu vou fazer o seguinte, vamos dar um tour pela oficina, porque tem um monte de coisa que a gente não tava mostrando. Vamos começar aqui do Supra, ó. Atualizações do Supra, tá? Supra a gente usou para virar... eu descobri por terceiros que ele virou adereço de Natal, né? Os senhores aí, né? Tiveram a bela ideia de fazer um vídeo de Natal, que ficou fantástico. E aí, só que para isso tiveram que botar luzinha da pau. Quem é que dirigiu o carro até hoje? O Luiz, pelo dedo. O Luiz se descobriu pelo dedo, né? Porque botou o Grinch ali. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar esse vídeo aqui também, porque eu acho que é legal vocês verem. Ficou muito legal, até para documentar isso aqui.
Vehicle of BMW M5. He's not stopping. I'll be in pursuit. Merry Christmas! Radar contact at 18 miles. English 230. 07 approaching 4 miles, slightly left, correct. Today was sweet. We did mean things, and we did them in style. This is a Christmas video from Fuel Tech. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Ficou legal, né? Pô, parabéns, vocês estão bem feitos. Parabéns. E aí foi o vídeo de Natal, só que aí o super... Aí depois aí ficou as manchas ainda de fita, né? Vocês acabaram deixando. Na verdade as manchas saíram, a gente botou umas manchas depois. Queria me enganar. A gente tentou fazer uma pegadinha, mas não deixaram. Tá. E aí voltando, esse carro aqui, o que a gente fez das últimas vezes? Ele tem um problema de pressão de combustível que tá terrível, assim. Inclusive o Diego Faustino foi andar, o cara teve um outro, o Dead Racing Channel, TRC, que é um canal americano, um YouTube americano aqui, gigante, veio aqui para andar e o carro não conseguia andar com nem 500 cavalos, ele caía a pressão de combustível. Tava muito abaixo, né? E aí a bomba de combustível, aqui ó, só para explicar, ela tava aqui a bomba de combustível é junto com a bomba de óleo, Isso, é a bomba mecânica. atrás. E é uma bomba da Indutec do Brasil, ficou perfeita assim, só que ela tinha que pescar o combustível com toda a linha que vem aqui para trás e vinha no lugar do copo do tanque, entra dentro do tanque assim e pescava. E cara, ela não consegue Não tava pescar. conseguindo puxar. E aí o que a gente fez agora? Pegou um tanque, tá ali em cima já? Isso, a gente fez botou Um cash tank. cash tank lá em cima e estamos fazendo as tubulações novas agora para alimentar. E aí o que a gente vai fazer? Aí com o cash tank em cima da bomba de combustível, literalmente por gravidade, vai dar. Aí não tem como não dar, Não né? tem como não dar pressão. Então a gente botando bomba mecânica agora, fazendo com o cash tank na frente, só que a grande diferença daqui, ó, que é que você lembra aquela vez que eu degolei o cárter aqui, né? Lá naquele evento, a gente tirou o câmbio daqui. Cadê o câmbio? Não tá aqui. Já tá lá atrás. Tá. Já tá lá atrás. Porque esse câmbio vai para uma C10 até com motor LS. E que é de um amigo ali que vou vender o câmbio para ele. E aí eu botei o câmbio agora aqui, o de corrida mesmo. E aí a outra coisa que a gente botou é o conversor de torque aqui. O conversor de torque dele. Que vai... Porque o conversor de torque é o que faz a conexão do motor com o câmbio. E o conversor de torque original, nesses motores aqui, ele dava só 1.900 RPM, se eu tentava dar um transbrake, ele ficava só em 1.900 RPM e não conseguia passar. E aí esse motor aqui, um 6 cilindros, não consegue fazer pressão de turbo nenhuma nessa rotação. E esse aqui é pressão uns 3.000 e pouco. Então vamos ver. Agora vamos ver a diferença que Vamos ver se a gente bate arranque. Só que isso aqui, aí eu vou testar esse carro, vou fazer, porque o nosso objetivo é levar esse carro para a pista e dar umas aceleradas. Mas aí é um próximo episódio, só queria dar um update para vocês aí. Deixa eu só ver, vamos ver como é que tá a temperatura aqui. Cara, esse motor demora muito para esquentar. Ainda não tá na temperatura. Não, ainda não tá. A temperatura aqui. E ele tem que chegar a 100 graus de temperatura do óleo. A gente já falou isso aí, porque esse motor ele é muito sensível. A gente botou as bronzinas com mais folga, mas ele tem uma sensibilidade para temperatura inacreditável, né? Tem que deixar o bicho esquentar. Esse aqui é o carro de um cliente, tem um rolo aí, mas não vamos não vamos falar por enquanto, é um carro de cliente. Aqui tem as rodas do TK aqui, ó, recebeu de volta as rodas, né? A Mercedes já tá com as rodas novas, né? Então fica tranquilo, TK, tua Mercedes ali que tá no pátio ali vai receber as rodas novas de novo. Aqui o para-choque da M5, ó. Aqui, ó, aqui que foi o atentado, ó. O atentado terrorista foi aí. Nem dá pra ver. Tá? Já pintou ele? Já pintei. Aqui tá todo sujo assim. Não, aqui é sujeira, mas aqui tá pintado, agora depois o Leandro vai vir e vai dar o polimento nele. E o Leandro tá vindo aí pra um golpe também. O Leandro vai cair no golpe. O Leandro tá vindo aí, vamos aplicar uma nele. Tem aqui, ó, o capô do Supra voltou, pra quem tava perguntando, mas não vou botar ainda, deixa do jeito que tava. Não, tá legal ali. E eu não sei, Anderson, eu tô achando que esse capô tá torto. Como assim? Olha aqui, se você olhar de lá, tu vai ver que parece que não tá um arco no Será? meio. A gente chegou a botar uns amortecedores de capô nele. Pode ser que entortou o capô. Tô achando que entortou esse capô no meio.
Mas... A BMW do Luiz ali, ó, depois de ficar embaixo das árvores aqui, um tempo agora tá quase funcionando, né? Já botamos o câmbio, né? Esse carro também agora vai ficar com câmbio... Sim, um 8HP, ó. O que a gente fez, ó? Nesse carro aqui, ele tinha um câmbio automático de 4 marchas lá, de 90 e poucos, muito antigo, né? E aí a gente botou, o Luiz botou um câmbio, um 8HP, o ZF 8HP, que é o câmbio moderno, de uma BMW... Sabe de que é? Eu acho que é de uma X5 diesel. X5 diesel. Acho que era, que é um 8HP 70, que é o grande, né? É o grande, para aguentar o... E aí com aquela modificação da plaquinha que a gente tá vendendo no Brasil, aqui nos Estados Unidos... Ele disse que depois de pronto ele vai... Dar pau nas M5. Nas M5, é verdade. Vamos ver isso aí então. Vamos ver. Vai ter, né? Agora que tu falando, não lembrava, mas vai ter esse desafio da 750 do Luiz contra a M5, a minha do Denis. Então ele tem que acelerar contigo primeiro, se der tudo certo, ele acelera. Eu sou cobaia, eu vou de cobaia. Mas aí tá aqui, ó, demorou deu um trabalhão, porque é flange, né, para adaptar o câmbio no motor. Isso. O cardan tem que mudar, os suportes. O cardan chegou essa semana, né? Chegou o cardan para montar. Tá aqui, né, o cardan? O cardan tá aqui, ó. Tá do lado de cá. Lá de cá. Aqui, Anderson. Aqui, ó. E é engraçado, né, porque... Ó, esse é o cardan, que veio, o cardan dela. Aí pra fazer, a gente comprou um cardan de M5. De M5? É uma M5 F10 V8 das turbo, novas. Das novas. A gente foi naquele ferro velho, que até o pessoal já conhece, né, que fica aqui próximo, que você já filmou lá. Aí chegamos lá e compramos esse cardan, que tirou a ponta pra fazer essa ponta aí. Essa ponteira aqui. E aí já tá pronto agora para encaixar no lugar. E esse era o original dele? Esse era o original dele. Esse aqui ele era mais curto, né? Então foi tirado um pedaço. Aí utilizou a ponta do cardan da M5. Então agora a gente tem um resto de cardan de M5 V8. V8, não serve para nada. Serve para nada. Tá, e aí aqui é o seguinte, ó. O Mustang tá elétrico. Nós fizemos alguns testes, mas eu não quero falar ainda dos testes, porque vocês estão vendo que deu algum probleminha ali, ó. Pode mostrar ali de canto assim, ó. Algum probleminha, né? Tipo, esse carro dá 3 anos aí, né? 2, 3 anos, sim, é um trabalho. Mas até vocês vão ver, quando esse carro sair, o que deu, a gente deu uma voltinha com ele na quadra, mas foi com pouca potência, digamos assim. O negócio vai ser inacreditável. Então pouca potência já assustou, né? Vai ter um episódio só pra ele, tá? A gente vai fazer. E aqui, ó, encantado, o C8, né? Já tá no elevador, eu tinha prometido pra vocês que eu ia trocar o câmbio, né? Só que olha só, esse aqui é o câmbio, ó, do Corvette. Esse câmbio aqui a gente já desmontou, já andou, esse câmbio já virou 8 segundos, ele já estragou. A gente já desmontou o câmbio várias vezes e acho que no último episódio do C8 até completo, assim, a gente foi lá e encontrou uns 6, 7 problemas dentro desse câmbio, assim, isoladamente, assim, que nos deixaram, agora vai. E aí botamos o câmbio de volta e o câmbio continuou tendo um comportamento estranho. E aí eu fiquei encucado, cara, quer saber, vamos abortar esse câmbio, vamos comprar um câmbio novo. Aí procuramos um câmbio novo, saí de lá, meu traficante de peças, de carros lá, achou o câmbio lá em Miami, liguei pro Catuíra. O Catuíra foi lá para comprar o câmbio, pegou o câmbio, negociamos o câmbio, olhamos o VIN number, tudo lá, tudo certo. Aí pode tirar o câmbio aqui, tira o câmbio, baixa o motor, olha só, e para tirar o câmbio, ó, olha a missão, ó, baixa o agregado. Desmonta metade do carro. Prende o motor lá em cima, baixa o agregado, desmonta aqui, vem o câmbio com isso aí, tira os acabamentos, tudo, para-choque, aqui os escapamentos, né, obviamente, e deixa o motor pendurado ali para não precisar tirar o motor, porque as primeiras 15 vezes que a gente tirou o câmbio, a gente tirava o motor inteiro, assim, baixava com o motor e tudo, só que aí tem que tirar a linha de ar-condicionado, tem que soltar um monte de coisa assim que é pior ainda, porque quando tem que botar o ar-condicionado, tem que botar gás no ar-condicionado, ou deixar o compressor pendurado, aí tem que ligar todo o chicote, desligar a linha de combustível, sangrar água. Cara, sangrar água nesse carro é um saco, porque ele tem 2 ou 3 radiador, né? E então, várias coisas que a gente descobriu que deixar o motor no lugar é melhor, deixa o motor pendurado. Fácil fazer essa. E aí baixa assim, aí beleza, tá aqui o câmbio, vamos tirar, vamos botar. Aí nós pegamos aqui, ó, esses eixos aqui, ó, são os eixos da Datsun. Uma vez eu quebrei um eixo desses, né? Que é o que vai dentro do câmbio aqui assim no diferencial, né? E aí esse aqui é o eixo da Datsun, foi botar ele aqui assim, entra aqui, pum, tranca, não entra. Aí a gente, caramba, que estranho. Aí foi botar o outro no outro lado aqui, ó, não entra também. Aí fomos ver o diâmetro do estriado aqui, é bem diferente do câmbio que tinha. Que olha só,
nesse câmbio aqui, ó. Aqui que ele vai, ó. Ó, ele vai aqui, ó. Ele tem a travinha. Ah, tem a trava, né? Tá com um anel elástico aqui. Sujei toda a minha mão. Ó. Aí tem a travinha elástica. Aí não entra. E aqui entra. Não, aqui não entra, né? Aí fomos começar a descobrir. E aí a gente foi ver. Tiramos o corpo de válvula dele aqui, ó. Que é essa parte que tá pra baixo aqui. Não, aqui embaixo, né? Embaixo a gente soltou. E aí ele tem 2 solenoides que são... Aí a gente pensou, cara, esse câmbio aqui deve ser o diferencial mecânico, em vez de ser o diferencial eletrônico, que o meu é do diferencial eletrônico. Essa já é eletrônica. E aí fomos descobrir que E aí pra descobrir isso, a gente foi lá, tirou a capa aqui de baixo e descobriu que não tinha os 2 solenoides que controlam justamente o diferencial eletrônico nesse câmbio aqui. E esse aqui é o mecânico, então ele é um blocante mecânico. Na teoria, se o carro fosse totalmente sem eletrônica original, não teria problema. Só que o problema é que nesse carro aqui ele usa a TCU original ainda, que é essa TCU aqui, ó, que é o módulo que controla o câmbio. E essa TCU aqui, ela não funcionaria, porque não tem como reprogramar, não tem como mudar, ela não funcionaria com um câmbio com relação diferente. E aí é o seguinte, aí deixei o câmbio, aí perdemos o câmbio aqui, digo, não vai dar para usar. E aí agora a gente está uns 4, 5 dias com o carro no elevador, tentando achar um outro câmbio para comprar aqui nos Estados Unidos. Aí o Pedro tinha uma competição de futebol lá em Nashville, né, que é 3 horas e meia daqui. Fui para lá e olhei assim, disse, caramba, aqui um câmbio para vender barato lá em Nashville. Mandei mensagem pro cara, fiz uma proposta, o cara aceitou, disse, beleza, peguei uma caixa de madeira, botei no porta-mala da Suburban lá. A Diane perguntou o que é isso. Não, tem que comprar uma pecinha lá em Nashville. Aí liguei mandei 70 mensagens pro cara no final de semana inteiro e o cara não respondeu. E aí não respondeu e voltei e não consegui pegar o câmbio. Aí agora nós estamos tentando ver se a gente acha outro câmbio por perto para não botar esse de volta, não deixar o carro parado, não trancar o elevador. Mas é um saco. Vou dizer que me desanimou esse tipo de coisa, mas faz parte. Isso aqui é a embreagem original ou é a Datsun? Essa é a original. Essa é a original. A Datsun tá aqui dentro ainda. A gente vai tirar porque a gente vai te soltar, né? Porque aqui ó, tem que tirar a ponta, pé, a gente já tinha botado a embreagem aqui dentro, já tinha feito tudo, você ia até perceber que não era mesmo. Então beleza, então esse é o update do C8. E agora, ó, deixa eu mostrar aqui ó, 2 coisas para vocês que é legal. Ó. Olha esse motor aqui, ó. Esse motor eu vou mostrar mais detalhes, eu posso mostrar outra hora no episódio do Mustang, mas ele é o motor que era do Mustang original, que a gente tirou para botar elétrico, né? Esse Mustang ele é elétrico, para quem não acompanha tanto tempo o canal. E esse aqui, ó, é o 2JZ que saiu do meu Supra, que na verdade ele é funcional tudo, deu 700 HP de roda e teoricamente dá para botar num carro, a gente só não tem um carro para botar ele. Não sei se a gente acha um carro para botar ele. Pensei em já fazer algumas coisas assim, mas... Meu Deus. Mas não sei. Na verdade, olha os motores que a gente tem para botar. Tem esse aqui, o 2JZ Turbo de 700 cavalos. Tem o McLaren, que tem que dar uma arrumadinha, mas tem. Tá funcionando. Tem o de Maserati, que desistimos de botar no DeLorean. Maserati. Teria esse aqui, o Small Block Ford aqui, que tá bem bonito. Esse aqui tem 30 mil milhas, né, o motor. É zero, né? E o que mais? Tem algum motor mais? Só isso. Só isso. Né? Só isso. Então, daria pra... Tem uns projetinhos para fazer ainda aí. Então tá aqui o motor do Supra, ó. E tem mais um projeto aqui, ó. Até esse aqui não pode... Esse aqui até podem dizer que é minha, mas esse aqui eu não vou andar. Porque eu sou o cara que eu não ando com essas motos grandes. Aí, ó. Eu não sei se é que eu tenho uma teoria que é o seguinte, ó. Se andar uma vez... Vai viciar. Vai viciar. E eu andei de eu nunca tinha andado de jet ski forte assim na minha vida, e vocês viram o que aconteceu. Então, para minha defesa, a gente comprou essa moto aqui para desenvolvimento, para fazer os plug and play, os kits aqui nos Estados Unidos é muito forte, né, essas motos. Mas essa eu vou deixar pro Luiz e pro Vini. O Vini até comprou uma Hayabusa para ele agora também, né? Não, mas Red. Comprou mais Red, acho. Então, mas essa é a moto da firma aí, ó, assim, não é minha, tá? A moto é da firma, mas a firma é de... Não, mas não é minha, tá? Não podem contabilizar para mim aí. Vamos passar, ó, já chegou a temperatura, tá? Tá quente agora, depois a gente continua, a gente vai dar uma passadinha aqui, depois a gente continua o tour porque tem mais coisa para mostrar lá fora e no prédio lá de baixo também, pra vocês verem.
bicho é bruto, hein? Caraca. Deu a mais ali, deu a mais, né? Mas não deu 500, 479. Isso é com escapamento, tá? 479 de roda. De roda. Caraca. É bonito o som, né? Deu pra pegar o som legal, será? O microfone tá lá atrás. Caramba. Vamos dar outro só pra garantir, né? Eu acho que vai que não... Deu um lag, né? É. Esquentou a embreagem. Esquentou a embreagem. Olha aqui a engrenagem vermelha da morte. Quem é que tem um BMW sabe que essa engrenagem. Olha aqui, ó. Tá, e aí, o que que deu? E aí que nós vamos passar o aparelho e ele vai dizer que deu sobreaquecimento da embreagem. Quer apostar? Uns trocadinhos de marcha assim, sem... Ele não deixa nem sair de... Tá, mas vai outra depois. Não, sim. Ele anda? Vamos ver. Deixa eu ver se... É. Cara, eu já perdi o medo disso aí. Eu já perdi o medo. Nós temos o Denis aí, não tem problema. Aí. Quer ver? Vamos passar o launch. Vamos ao... Tá. Puta que pariu. Quer ver? Ó, liga de novo. Liga. Por quê? Liga. Cadê o defeito? Ah, já some. Sim. Vai ver. Deu aquecimento da embreagem. Quem tem BMW sabe que isso aí é uma coisa normal, né? Vocês até tem a minha foto de Natal do Pinheirinho de Natal era Normal. as luzes da BMW, né? Mas, cara, deu 479 de roda, deu 30 cavalos a mais de roda comparado ao carro sem com escapamento, né? Cara, já deu 30 cavalos a mais de roda, vamos dizer, isso aí já é 500 e lá vai pedrada, assim, quase 600 cavalos de motor. Ele deve ter, que eu te falei, o mapa que ele botou, aquele 500... Ah, eu não olhei a sonda ali. Depois eu vejo no cartão. Tu olhou? Então ninguém olhou nada nessa câmera. Só ele fazer maciço. Tá desligada a chave? Não, eu liguei. Ah, tá legal. Eu liguei. Ó, já achou ela. A quilometragem mostra aí, bate com o painel? Bate, certinho. Isso é uma coisa boa de ver, né? Quantos carros tu já viu o painel diferente do ECU? Nossa, tu entra ali... Não, e lá no Brasil, quando o cliente chegava, que tu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar pro cara? Aí chamava o cara e falava assim, cara, olha só, tem uma diferença aqui. Uma diferença? Mas é quase 80 mil quilômetros. É que todo carro no Brasil tinha 70 mil quilômetros, né? Todo carro, nenhum carro no Brasil passa de 100 mil quilômetros, nenhum. Engraçado, né? Aqui não, aqui os carros... E aí, você tá apreensivo. Isso aí é BMW, luz da injeção ligada, Chevrolet, você tô mais... A tua deu aqui parada, e a minha que eu passei vergonha no encontro lá em Kennesaw. A minha aqueceu a caixa no encontro em Kennesaw. Encontro? É. Mas o que tu tava fazendo pra aquecer a caixa? Eu? Foi dar um burnout? Na hora. Sério? Deu uma fritada. Ah, mas é que a tua tava patinando já, a minha não tava patinando. O que tá acontecendo aí? Motor ok, transmissão, 2 defeitos. Tá, tem que fazer toda essa encenação ou dá pra clicar direto? Hã? Ah, não, ele tá lendo? Ele tá lendo tudo onde tem defeito, tá vendo o carro todo. Um monte de gente pergunta, né? Esses equipamentos aqui, quanto é que custa nos Estados Unidos? Esse aqui, por exemplo? Eu paguei, foi $640. E no Brasil os caras vendem a quanto? 36 mil, 30 mil se for comprar original. Tá, e é um tablet assim. Tablet, X4 Pro 5. E original, né? Aqui não vende, né? Aqui nem vende se não for original. Né? É. Isso. Olha lá, a árvore de Natal, O que tem tudo aí? Ah, que deve ter por causa do sensor de velocidade. Sensor de para-choque que tá sem, então vai marcar. Tem um negócio do airbag, que é justamente por causa do sensor e tudo. E o ABS também, né? Porque como a gente tá com o ABS desligado, o airbag. Sim. E a transmissão, que temos 2 defeitos. Engrenar e impossível caixa de velocidades. Quebrou uma marcha? Não. Cara, isso aí é relacionado à embreagem. Não, histórico. A embreagem deve ter patinado na hora que você trocou, entendeu? E ele foi. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui, zerar ela e...
O menos pior é o seguinte, essa embreagem custa quanto aqui zero? Eu paguei 430. Temos ela em estoque aqui, não? Tem, eu não troquei a minha Então, ainda, né? viu? Então, temos estoque. Eu não troquei a minha ainda, Então temos do tem Denis, estoque 430 original. dólares. Dá pra trocar aqui mesmo, né? Desse carro? Não. É só levantar a frente dele aqui e dale. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Denis, vamos tirar o abafador traseiro ali. Tá, vamos arrancar os Arranca o traseiros. abafador traseiro, porque agora já fiquei curioso. Tinha que dar uns 500 de roda, né? Imagina dar 500 de roda esse negócio. Porra. E enquanto o Denis tira o abafador traseiro, deixa eu catar o Leandro aqui, vamos engatar ele numa aqui, que vamos ver se ele vai ser bom ou não. Ô, Leandro, por que tu não tá lavando o carro hoje, mano? Que frescura aí, ó. Não, menos 4 só e tu não tá. Não, agora tá 4 graus positivo. Né? Agora tá tranquilo, né? Agora tá tranquilo, ó. Bom, atualizações aqui então. A Mercedes tá com as rodas certinho, agora não preciso mais roubar as rodas do TK, viu? Te devolvi, já te mostrei, né? E a Mercedes aqui deu mais umas pane de capota elétrica, os hidráulico, o Denis passou resolvendo aí. Aí uma coisa, olha só, os bancos dela, a gente trocou as capas, olha só como é que ficou bom isso aqui, ó. Ficou zero, não dá pra dizer que não é original, ó. Parece assim, realmente as capas original. E como é uma clara, eu achei que ia dar diferença às vezes do painel, as coisas, e não deu. Ficou... Eu andei com ela agora, nossa, é um tapete esse carro, velho, tão macio que é. É muito, né? É muito gostoso andar nesse carro aí. Não, olha, é impressionante. E aqui, ó, essa aqui é a Dito Cujo, ó. Vocês viram o episódio da semana passada, né, que eu fui obrigado a comprar o carro do Arcona, né? Imagina deixar ele passar para alguém, né, e minha esposa até gostou, porque eu levei para casa umas cargas, agora eu posso fazer carreta. Ué. Mas eu já tô acionando aqui, ó, vou ter que acionar um martelinho aí, o nosso amigo Mano aí vai ter que dar uns martelinhos nela, né. Mas o que eu tava pensando aqui, ó, e esse que eu queria a ajuda de vocês, ó. Eu não gosto dessa cor, vou ser sincero. E eu achei que a cor não combina, é uma cor assim, não sei, não casa pra mim no carro, sabe? Uhum. E até vou dizer assim, depois eu fiquei pensando, era por isso que eu às vezes ficava um pouco meio... Quando ele comprou ela, eu critiquei, falei pro Arcona, cara, que bosta, não sei o que, brincadeira. Mas a cor é o que que mata mais, e esses cromados também. Uhum. Então e também, claro, ela tem esse problema aqui do verniz, ó, tá tudo... Já tá descascando. Tudo já. descascando verniz, né? Uhum. Então o que eu pensei assim, puta, pintar o carro inteiro é uma missão. Aqui nos Estados Unidos desiste, né? Não consigo nem pensar nisso aí. Então o que eu pensei, vamos de repente adesivar o carro. Fazer um wrap nela. Fazer um wrap nela. Só que aí nós estávamos pensando, vamos engatar um amigo aqui pra tentar, ou vamos... Se tem Sobrou pra mim. Ou vamos te dar uma chance, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer o wrap nela. Não sei se o Leandro vai fazer. Uhum. Não sei se alguém aqui que está assistindo tá a fim de fazer, se está nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ou se eu vou pegar uma empresa que faz aqui também, que tem empresas boas que fazem. Sim. Mas o que eu queria era uma ideia de wrap, entendeu? E eu tive uma ideia, mas eu vou dizer assim, falando com as pessoas, assim, cada um tem uma ideia diferente. Então, a ideia, uma ideia que surgiu foi o seguinte, foi fazer ela toda vermelha, com o vermelho aquele da Lightning mesmo, Uhum. E aí botar aqui na porta aquele dizer lá que é o The Racing Edge, só que é o do Velozes e Furiosos, né? Sim. Porque só que a Lightning deles não é uma F-150 dessa geração, é uma posterior, né? Que ela é aquela um pouco mais redondinha. Ela é mais redonda. Então seria uma adaptação do negócio, seria fazer ela uma Lightning vermelha, só que para fazer ela Lightning vermelha tem que tirar os cromados, tem que tirar a pestana aqui inclusive tá quebrado agora que eu vi. Eu acho que o friso também. Tem que tirar os frisos, eu acho, tirar isso aqui, ó. O para-choque tem que ser da cor do carro, então teria que adesivar os para-choque também, ou pintar o para-choque. A grade também da frente é toda da cor do carro. Então, na verdade, ela praticamente ficaria toda vermelha com aquele escrito na lateral. Só que aí o que eu faria? Não faria um Racing Edge aqui, faria um Fueltech Edge, alguma coisa assim, sabe? E botaria algumas coisas escritas. O cara olha de longe, ele não lê, ele acha que é o carro, a versão anterior do Velozes e Furiosos. E aí é um carro legal que dá para relacionar com isso. Tem o Supra, tem um monte de coisa, né? E ela tá com as rodas que são as réplicas da Lightning, só que em vez de ser 18 polegadas ou 17, ela é 20, né? Essa é uma ideia. Outras ideias, camuflado, mas eu não sei, é questionável. Segundo o Diego aí, ele acha que não. Eu acho que vai sair muito do que já é todos os carros que você tem, né? Então, mas assim, uma coisa eu vou dizer assim, podia ser um pouco diferente, tá? Não é o fim do mundo. Eu acho que o vermelho da Fueltech é parecido com a caminhonete original, né? Do Velozes e Furiosos. Sim. É bem próximo.
só que aí tem umas coisas assim, tipo esses pretos aqui, teria que ver... Cromado. Isso aqui não é aqueles que o cara faz... Não, esse aqui não é só com um soprador térmico, assim, que ele vai levantar a cor, né? É. Ou tinha uma coisa que o Arconto fez na preta uma vez lá, que ele botava um sopradorzão térmico, que ele dava uma semi-derretida, assim, e levantava levantava o brilho do plástico. Levantava o brilho mesmo, do né? plástico, assim, ó, não sei, aqui, mas aqui. Aqui é borracha. Aqui eu acho que não levanta. Não levanta. É mais em plástico Aqui mesmo, levanta a mas borracha se tocar os... Aí, o coat fica, mas não, o certo é lavar bem ele e depois aplicar, porque daqui é contaminação. Ó. Esse aqui dá pra fazer um detail bom, né? Dá. Tá encrenca aí. Aí, igual aqui, ó. Olha aqui atrás, ó. Ah, nunca lavou? Aqui nunca Olha foi lavar, aqui, então eu acho que seria ideal tirar a calceria pra lavar aí, ó. Caramba, nunca lavou aqui, eu acho. Olha só. Na verdade, o problema é que o cara começa a ver, não tem como desver depois, né? Tá, então essa é a ideia da 150 aí, ó. Ah, mas eu curti a ideia. E curti a caminhonete também. Cara, eu vou dizer, eu andei com ela 2 dias agora, né? Cara, é muito legal. Eu levei os guri, é legal que assim, que esses bancos de poltrona, até já comprei o banco de o estofado novo, eu não vou trocar os bancos, porque as Lightning, elas são os bancos separados, mas eu vou deixar o banco de poltrona, assim, porque é muito legal. É muito massa. Dá pra ir 3 na frente, assim, na verdade dá pra ir até mais, dependendo do aperto ali. Deve ser confortável, né, também. E eu vou dizer, cara, anda assim, super tranquilo o carro. Gostei. Olha, vou dizer, não estava esperando comprar uma picape, aconteceu meio no impulso, no negócio, mas foi legal. Vamos fazer o seguinte, ó, já que a gente está esperando o Denis tirar, vamos dar uma volta no outro lado da rua, e até e às vezes eu esqueço, né, porque já tem, esse canal já tem 4 anos, né. Ó, ligou alguma coisa lá. E às vezes a gente esquece para contextualizar o pessoal, né. Então aqui é o prédio da Fueltech USA, lá é o prédio da Proline, né, e a razão de a gente estar aqui é porque, obviamente, toda a relação que a gente tem com a Proline nesses 11 anos aí já agora, né? A gente veio para cá 11 anos atrás. Ali, ó, lá no outro lado, naquele prédio lá, ó, é a MRB, né? Injector, que eles têm a parte de manutenção dos injetores aqui. Tem a equipe do Roder Jean também, a MRB Motorsports, que opera os carros de corrida aqui dele. E estão bem aqui no quadrado. E nesse prédio aqui é o prédio que a gente fez a FT Education. E agora está exatamente tendo um treinamento de FT Education lá no outro lado. Então vamos dar um pulo ali para vocês verem. Vai ter um Lancer bonito ali, ó. Não, nem fala nada aí. Disfarça, finge que é de um aluno. E aqui é o seguinte, ó, a gente não vai atrapalhar muito o pessoal, tá? Mas, deixa eu ver. Vamos olhar de canto aqui assim, ó. O pessoal tá tendo a turma da FT Education, né? Essa aqui é a primeira turma do ano, né? Nós estamos em metade de janeiro. Tá fechadinho ali dentro, ó. Aqui, na verdade, olha só a coincidência, só caminhonete, né? O americano aqui não é à toa, né? É tudo caminhonete, assim, ó. Dodge, Ford. Tem essa F-150 aqui, que eu também não sei se eu vou chegar a gravar um episódio dela, mas ela é... Deixa eu estar aberto. Tá aberto. Essa é do Murder Nova, né? E ela é uma F-150, que eles chamam de work truck, assim, porque é bem comum. Só que a diferença é a seguinte, ó. Olha os pneus aqui dela. 4 slick, ó. Ela é 4x4, com bad lock, ó. Pneu de... uns slick de arrancada. E ela é o câmbio de 10 marchas, o 10R80 mesmo, na verdade, da F-150 ali, da minha. Só que ela é um motor de GT, ele é um motor Coyote, mas com cabeçote do GT 500 ou 350, até confesso que eu não sei, mas com um blower aqui em cima gigante da Whipple, que dá acho que deu 1.300 ou 1.400 de roda, HP de roda esse carro. Então assim, foi feito um projetaço aqui, e o câmbio é todo com os upgrades e tal, então ela tem os HP mesmo, assim, 4x4, né? E tá um tempão aqui esse carro, porque ele largou pra gente acertar no dinamômetro e foi deixando, e foi pro Brasil gravar e outras coisas, e assim foi indo. E aqui, ó, eu acho que eu vou abrir aqui, a câmera dar uma entrada ali só pra dar uma atrapalhada ali neles. Ah, tá, olha só. Eu tenho que dar eu sempre dou uma palavra no treinamento. Eu vou, de repente, aproveitar e interromper agora e vou dar uma palavra aí. Aí, de repente, tu filma, pode filmar ali e vocês acompanham um pouquinho.
Mas basicamente o que eu falo para os caras é contar a história da empresa, sabe? Eu agradeço eles por ter vindo assim, porque, cara, não é fácil qualquer profissional tirar 2, 3 dias, 4 dias e viajar, vir para um lugar, pegar hotel, né, e se dispor a passar o dia inteiro aprendendo o negócio, né? Então eu sempre digo, o cara que se dedica para vir no Feotech Education, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e faz isso aí com realmente assim, só o fato de o cara se dispor a vir já é um diferencial. Então assim, no Brasil é a mesma coisa, não é à toa que as pessoas que realmente vão atrás, correm, estudam e fazem, são as que conseguem ter realmente um resultado melhor. É natural, entendeu? E outra, tem diversas maneiras de aprender, mas vir nesses treinamentos é uma maneira muito boa porque tu acaba conectando também com outros profissionais que têm os mesmos interesses. Tu conecta com a própria empresa, né? Então, que nem essas pessoas, eles passam aqui 3, 4 dias na Feotech VCA, vão no treinamento, vêm no dinamômetro, conhecem todo mundo, interagem. Então, até depois, assim, se precisar falar com alguém no telefone, eles já sabem quem é. Não é assim uma coisa... É muito mais fácil assim, para interagir depois, né? Então... E vem gente de longe pra cá, né? Vem gente do mundo inteiro, às vezes. Tem gente que da Europa, assim, até do Brasil, né? Tem várias vezes que vem brasileiro, assim, fazer. Até porque o cara diz pra mulher, eu vou fazer um treinamento nos Estados Unidos, eu vou estudar. Aí vem aqui ficar na Feotech assim uma semana. E tem uns aí que fazem isso e ainda caem no golpe de noite, ainda. O final de semana aí. Olha aí, ó. Já deu ou não? Tá frio já que tá fora esse documento. Tá feião, hein? É feião que eu digo assim, as ponteiras estão feias, deram uma tinta por cima aqui meio mal feita e tá tudo meio enferrujado, esse inox que não é meio inox aqui. Pronto, frio, código de erro apagado, não? Apagado. Vamos lá de novo então? Mais uma. Só que eu acho que vai ter que esquentar o Esse bicho. não tá muito frio. Vou deixar o lounge conectado por via das dúvidas. Olha lá a temperatura que já foi. Ah! Tirou só os abafadores atrás aqui. Tá aqui, ó, os canos ali embaixo, ó. Então tá só tá os coletores assim, com os capos retos, X e separa. Mas tá com X também. Essa é o Fórmula 1 no talo, assim. Ele tá, ó, o óleo tá quente, ó. O cheiro. Já ligou de novo aqui. 480, nem ganhou. Mas o barulho, caramba, meu. Chegou a dar uma tremida aqui. Deu 500, deu então 30 cavalos de roda. Mas ligou a luz da embreagem já. Tu apagou já ou não? Não, vou entrar agora pra gente ver. O que tem? Limited gear selection possible, continue driving is possible, drive moderate. Não, deu velocidade das rodas por causa da... Ah, será que isso foi da velocidade de roda, talvez? Deixa eu apagar de novo. Ah, desliguei. Deixa eu achar o Edson. It sounds good. Crazy. You need to get the flap. Yeah. Oh, yeah, to keep like open. Yeah, so you can Yeah. turn it on and off. Actually, they have some exhausts like that. Because that's the only muffler we have. Yeah. They have some that actually they have there a flap to bypass that. Okay, yeah. Tá bom, ronco ou não? Cara... Eu já sei o que eu vou ter que fazer, ó.
Não adianta, tem que ter uma opção de fazer um ronco desse para ser preso de vez em quando, né? Tipo assim, para o cara acelerar. Eu vou pegar um abafador traseiro que tenha um bypass total nele, assim, entendeu? Vou botar 2 tubos ali. Não, mas aí não dá pra andar assim o tempo inteiro. Sabe o que eu queria ver nesse carro e eu tô tentando achar pra comprar pra mim? Aquele que você me passou. O do meio. Só o... O do meio trançado. A gente nunca conseguiu fazer isso aí em nada, né? Sempre tem a ideia. Aquele ali, você me passou a foto, lembra? Que ele é todo trançado, o do meio, e aí botar 2 tubos pra trás. Cara. Ali... Agora, sem o escapamento ficou... Cara, é um barulho, né? Tá bom? Eu botaria 2 tubos ali. Não dá pra andar, não dá pra andar. Assim, é muito... Cara, é inacreditável. Assim. No vídeo eu acho que não dá pra ter noção. Isso aqui é mais alto do que uns Pro Mode aqui. E se tu pensar pra trás ali ainda, né? É muito alto o barulho. Mas parece um Fórmula 1, assim. Ficou lindo. Mas tá bom. Valeu. Missão cumprida. Aí, ó. Mais Missão cumprida. Então, deu 480 de roda aí, ó. Bom que o abafador nem matou muito, então é ruim quando perde um monte no abafador. Deus HP deu 30 cavalos a mais do que esse coletor aqui. Obviamente, 30 cavalos é 30 cavalos, né? Mas... De roda, né, Anderson? É, de roda, né? Tipo uns 40, como se fossem uns 40 cavalos a mais. Que eu acho que eu vou te falar que deve ser justo. Talvez, será que se remapear a coisa, talvez dê, vai saber. Nunca se sabe, eu vou botar o FT nele. Talvez. Vou tentar. Mas e a embreagem tá patinando, né? Não sei se dá pra ver ali. É. Vai próximo à embreagem. Tá dando um cheirinho já. Cheirinho bom. Bom. Mas beleza. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Foi um episódio diferente, né? Botamos o carro no Dynamoto, dei um tour na oficina aqui, de atualizações, mostrei FT Education. Fizemos de tudo aí, fizemos uma enquete. Não esqueça aí de dar as ideias aí, o que vocês acham da F-150. Eu tenho uma ideia, uma coisa. Até eu quero ver quem é que assiste o vídeo até o final, tá? Escrevam nos comentários assim, F1000 HP, tá? Só porque o que eu vou falar agora, porque se eu não falei em lugar nenhum, eu só quero ver quem vê os últimos segundos do vídeo aqui pra mostrar que vocês são foda mesmo. Eu fiquei pensando o seguinte, esse carro, essa F-150 no Brasil, ela chama F1000, né? Aqui nos Estados Unidos chama F-150. 150. Ela tinha uns 150 cavalos original, 6 cilindros por aí, né? Agora ela tem 1000, né? Porque deu 800... Quanto é que ela deu? 790 de roda, Isso. né? 790 de roda, de motor vai dar tipo 1000 cavalos, tá? Então ela é uma F1000 HP. F1000 HP. Então bota assim, ó, F1000 HP. E eu vou fazer um logo desse aí. O Henrique da Replace Parts já tá fazendo o logo pra mim lá. Vamos fazer um F1000 HP, um emblema disso aí. Vai ficar bom. Então tá. Valeu, vamos ver agora. Essa é a pegadinha, tá? Tchau.